doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, eu vago rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. A paz do Senhor, igreja. Hoje o nosso culto será um pouquinho diferente dos cultos online que temos feito. Iremos tratar sobre algumas bases do cristianismo, sem as quais não podemos dizer que somos cristãos. Fique atento para que Deus fale com você no dia de hoje. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: sem mim nada podes fazer. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus, meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus, meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. O mundo só me deu tristezas e desilusão. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Hoje nós vamos falar sobre algumas características do cristianismo que nos dá certeza que estamos no caminho certo, que diz para nós que somos verdadeiros cristãos. Mas antes, deixa eu dizer aos irmãos, se algum barulho atrapalhar, peço que os irmãos tenham um pouquinho de compreensão, porque aqui, nesses dias quentes, o povo está meio barulhento nas ruas. Então, todo lugar que nós vamos aqui na igreja tem barulho. Bem, queridos? Bom, hoje nós vamos ler 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, e veremos também parte do capítulo 5. Bem, queridos? Mas
cabe aqui uma pequena introdução. Quando nós falamos de cristãos nos dias de hoje, nós nos deparamos com vários segmentos de cristãos. Porém, esse nome cristão, ele deriva de um termo pejorativo na antiguidade, quando os homens, ao verem os cristãos nas suas práticas de Cristo, na sua vontade de fazer o que o seu mestre havia lhe ensinado, então eles eram pejorativamente chamados de cristãos. Olha lá os camaradas, os cristinhos, né? Olha lá aqueles cristos que imitam o seu líder. Só que com o passar dos anos, esse termo caiu todo o sentido pejorativo dele e foi assim rotulado os crentes que servem ao Senhor. E veja, essa é a base que nós temos que ter. Cristo, ele é o centro de todas as coisas para nós cristãos. Ele é o cabeça da igreja. Toda a palavra de Deus está apontando para Cristo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, para nós, Cristo, a sua obra, os seus mandamentos, os seus preceitos, para nós é a coisa mais preciosa que temos. Porém, nos dias de hoje, muitos cristãos seguem outras coisas, menos o que Cristo determinou. Muitos cristãos hoje seguem os seus desejos, os seus desígnios, os seus próprios propósitos, trazem um monte de coisas para o culto ao Senhor, mas que, na verdade, não refletem o verdadeiro cristianismo, porque Cristo deve bastar para as nossas vidas. No entanto, muitas pessoas vão por outros caminhos, e menos o caminho que Cristo determinou. Leiamos a palavra do Senhor. Capítulo 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos dos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então aqui, João, ele está dizendo que nós devemos testar os espíritos, se eles procedem de Deus verdadeiramente ou não. Porque já tem naquele tempo já havia muitos profetas dizendo-se ser de Deus, mas na verdade não eram. E no versículo 2 ele vai nos ensinar a reconhecer se o Espírito é de Deus ou não. Leiamos. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito da qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Então vejam bem, aqui João está dizendo que qualquer um, seja espírito, seja homens, que não reconhece que Jesus veio em carne para este mundo, não é de Deus. Se não reconhece, não é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus também não procede de Deus. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes e o fez assentar à sua direita. Então, todo aquele que é de Deus reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Todo aquele que é de Deus sabe verdadeiramente quem é Jesus e a sua obra missionária, a sua obra salvadora executada naquela cruz. Seguindo, 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, João aqui, ele afirma que nós já temos vencido os falsos profetas.
Porque aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está lá fora. Então, é importante que nós saibamos a quem nós estamos servindo. É Jesus Cristo? É. Você o reconhece como Senhor da sua vida? Sim. Você reconhece que Ele veio em carne, morreu em teu lugar, o seu sacrifício vicário? Sim, eu reconheço isso. Então você é de Deus. E Deus está dentro de você. E é maior do que tudo que está lá fora. Bem, queridos, dando sequência. Veja que nós estamos falando aqui dos princípios básicos do cristianismo. Não estamos falando de cultos, rituais, não estamos falando de procedimentos, mas estamos falando da estrutura do cristianismo. Primeiro começa com a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Bem? 5. Eles procedem do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso que é importante, irmãos, nós olharmos para as questões do mundo, aquilo que todo o mundo está dizendo, pode ser algo perigoso. E às vezes o crente ele quer falar aquilo que todo o mundo está falando. Veja, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo hoje ele não quer saber das coisas de Deus, né? Depois do humanismo, as pessoas querem viver a vida segundo suas próprias vontades, paixões, seus desejos, seus sentimentos. Porém, aqueles que são de Cristo crucificaram os seus desejos, as suas paixões, as suas concupiscências. Então veja que aquele que serve a Cristo, ele vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo quer para si. Por isso, o mundo não ouve os cristãos. Então, é importante que nós saibamos que nós somos um povo diferenciado. Agora, quando o mundo está falando unanimemente algo, eu tenho que prestar atenção à palavra de Deus e verificar se aquilo é de Deus. Porque aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. E nisto nós conhecemos quem são de Deus e quem não são. Reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, cuidado, meus queridos. Quando o mundo está falando algo, unanimemente, vá na palavra de Deus e veja se aquilo confere com a palavra de Deus, porque certamente não bate. O mundo vai em uma via e o cristianismo vai em outra via. Muito embora alguns pontos possam até se tocar, mas o destino do mundo não é o mesmo destino que Cristo tem preparado para a sua igreja. Seguindo, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui algo importantíssimo para os fiéis. Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Isso não quer dizer que ele não haja com justiça, que ele não tem o seu caráter pleno, que ele não saiba distinguir o certo do errado. Eu vou amar o cabra lá, mesmo aprontando e fazendo. Sim, Deus ama, mas uma coisa não anula a outra. O amor de Deus não anula a sua justiça. Porém, para nós, cabe sabermos que nós precisamos amar. Irmão Cláudio, mas você não conhece lá a minha família, não sabe o que eles fazem. Irmão, precisamos amar. Independente se a pessoa é amável ou não é amável. Independente da pessoa, se ela merece ser amada ou não merece ser amada.
Porque aquele que recebeu o amor de Deus, conheceu verdadeiramente o amor de Deus, ele vai ser capaz de amar. Só não pode amar aquele que não recebeu. Aquele que nunca recebeu amor, carinho, para ele vai ser difícil. Mas você que recebeu o amor de Deus, você precisa amar. Isso faz parte do cristianismo, a essência do cristianismo. Se você não ama, meu amigo, esse próprio João, ele fala que quem não ama está em trevas e não sabe para onde vai. Então vejamos, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Veja, nenhum de nós merecia coisa alguma, mas o Senhor nos amou. Você nem sabia quem era Deus, mas Ele te amou e deu o Filho dele para morrer no teu lugar. E no versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Ou seja, como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Você nem sabia que Deus existia, mas Ele havia amado você antes de você nascer. E sabia quem seria você, como seria seu caráter, a sua vida. E te amou de tal maneira que mandou o Filho dele para resolver as coisas, para te livrar da perdição eterna. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Então, a única coisa que Deus pede de nós é que nós o amemos e nos amemos uns aos outros. Essa é a essência do cristianismo. O amor que Cristo veio, Ele veio em carne, se tornou homem, sabia do seu destino, que era a cruz, mas mesmo assim Ele veio e foi até o final, mesmo sofrendo dores, agonia na sua alma, mas Ele foi. Ele foi ao matadouro como a ovelha muda, por mim e por você. Cristo. E o que nós temos que dar em troca para esse sacrifício? Nada. Simplesmente amar a Deus, o nosso Senhor, obedecer a Cristo e amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo. É isso que Deus espera de nós. E sabe, irmãos, às vezes os crentes inventam tantas coisas, não é? Fazem tantas coisas, trabalhos na igreja, uma série de coisas, inventam moda, os seus templos, suas questões, tudo para agradar a Deus. É um desejo legítimo? Sim, claro. Mas o ponto não é esse. O ponto é que nós devemos nos amar. É isso que Cristo espera de nós. Ele não espera que você faça coisas mirabolantes, que você faça coisas tremendas. Não, Ele espera que você ame o teu próximo. Ele espera que o amor que Ele deu a você alcance outras pessoas também. Amém, queridos? Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Veja, olha que coisa interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Você quer que Deus permaneça em você, meu amado, minha amada? Então, precisa amar um ao outro. E esse amor é em nós aperfeiçoado. Esse amor vai se aperfeiçoando dentro de nós. Ah, irmão, eu não sou capaz de amar o ladrão lá, o assaltante. Tá bom, mas vai praticando o amor, que um dia isso vai sendo aperfeiçoado dentro de você e você poderá amar aquele que não é amável. Bem, queridos? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós vamos saber se nós permanecemos em Deus e que ele nos deu seu Espírito, se nós amarmos e reconhecermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. No versículo 15 fala, aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele. Bem? 17. Nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Muito bem, vamos entender isso daqui. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que ele tem por nós. Deus é amor, e quem permanece nele, permanece no amor. E olha que interessante, esse amor que é aperfeiçoado em nós, para o dia do juízo, que nos mantém essa confiança, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então, para que nós cheguemos diante do Criador, é necessário que a gente siga os passos de Cristo, as determinações que ele tem nos ordenado. E o que Cristo realmente espera de nós é que nós vivamos uma vida em amor. Amor a Deus, às suas coisas, desapegado das coisas terrenas. Não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar, possuir suas coisas, mas seu coração não deve estar apegado a isso, mas apegado às coisas espirituais, amor às coisas de Deus e também amor às pessoas. É isso que Cristo espera de nós. Sem isso, não podemos dizer que somos cristãos. Mas agora, se vivermos dessa maneira e buscarmos isso, certamente, quando chegarmos diante do Senhor, chegaremos confiadamente. É claro, irmãos, que nós somos pessoas imperfeitas. Então, nós precisamos aprender a amar. É um processo. Mas eu preciso me disponibilizar para isso. Meu coração tem que estar aberto para aprender as coisas de Deus, para executá-las, para colocá-las em práticas. Nós sabemos que não é fácil perdoar, suportar o irmão, mas eu tenho que ter o meu coração aberto para isso e tentar fazer isso e buscar isso, porque essa é a vontade de Deus para com a nossa vida. No amor não existe medo. Por que a gente não consegue às vezes amar, meus queridos? Será que não é o medo? Porque já tentamos alguma vez e não obtivemos retorno nessa nossa empreitada? Será que nos magoamos? Porque na verdade o verdadeiro amor de Deus, ele não espera nada em troca. O nosso amor terreno, humano, sim. Esse nosso amor humano, ele sempre vai esperar alguma coisa em troca, não é? Mas o amor de Deus não espera nada em troca. E veja, o verdadeiro amor, ele lança o medo fora. Porque se você tiver medo de amar, você nunca vai aperfeiçoar o amor de Deus na tua vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se você não for capaz de amar, se você não aprender a amar, deixar Deus transformar a tua vida, a ponto de você amar o teu irmão, que você consegue enxergar, como você pode dizer que ama a Deus, que não enxerga, que você nunca viu? Então, nós precisamos seguir as pisaduras de Cristo, porque Ele nos amou até a sua morte. Mesmo morrendo, Ele disse para aqueles seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu tenho certeza que se fosse eu ali naquela cruz ali, ia ficar muito bravo com aquele pessoal lá.
Mas eu preciso aprender que o amor de Cristo, ele vai além daquilo que nos sucede, vai além daquilo que o meu olho carnal, o meu olho humano está vendo. O amor de Deus não trata-se de sentimentos, mas trata-se de você abrir mão da sua arrogância, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão dos seus conceitos e preconceitos e levar em estima aquele teu próximo que é igual a você. Essa é uma grande dificuldade para os homens, amar uns aos outros, porque nós, a maior parte do tempo, nos achamos melhor que as outras pessoas. Nós nos achamos superiores de alguma forma, ou intelectualmente, ou financeiramente, ou socialmente, ou fisicamente. De alguma maneira, o ser humano ele se acha superior ao outro, quando na verdade somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos criados por Deus, mas no meio do caminho nós demos defeito, né? Nosso pai Adão se encarregou de nos encarcerar debaixo do pecado. Somos todos iguais perante Deus. E quando nós aprendemos a amar uns aos outros, nós começamos a entender isso, que somos iguais diante de Deus, que precisamos todos, nós, todos, sem exceção, da misericórdia do Senhor. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, queridos? Essa é uma essência do cristianismo. Se você não ama, certamente você está em trevas e caminho, não sabe para onde vai. Amém? Capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos e que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então veja, quem fala que ama Jesus, tem que amar a Deus. E quem fala que ama a Deus, tem que amar a Jesus, que foi nascido de Deus. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos, os primeiros mandamentos de Deus para os homens? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os principais mandamentos que Cristo evidencia. E veja, sem isso eu não posso dizer que sou um servo do Senhor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Com o nosso intelecto humano, nós podemos achar muito difícil amar o nosso próximo. E realmente, se nós não tivermos Deus no nosso coração e não recebermos o amor de Deus, vai ser impossível para nós. E aí nós vamos acabar tentando amar com o nosso amor terreno. Não vai dar muito certo. Ele é finito, ele é limitado. O amor de Deus não. O amor de Deus é infinito, não tem fim. E ele sobra, ele excede, não é? Agora, veja que interessante. Os mandamentos de Deus não são penosos. É Deus que está falando isso. É o Senhor que está falando através do evangelista João. Então veja, mas para que eles não seja penoso, eu preciso receber esse amor de Deus e colocá-lo em prática. E aí nós vamos perceber que nós podemos sim amar os nossos companheiros, os nossos líderes, os nossos patrões, os nossos vizinhos, os nossos governadores, os nossos compatriotas, aquele que pensa diferente, aquele que até me faz mal. Eu vou aprender a amar e não vai ser penoso. Mas desde que
eu receba o amor de Deus e aprenda a utilizá-lo na minha vida. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, a nossa fé é uma ferramenta importantíssima na caminhada do cristão. E muitos cristãos não se dão conta disso. Muitos cristãos não usam a fé. Tudo isso que nós falamos aqui só vai ser possível no momento que eu crio na promessa do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, na sua morte, no seu poder, no poder de Deus que ressuscitou a esse Jesus Cristo. Tudo isso só vai ser possível e será realizado na minha vida se eu acrescentar a tudo que eu aprendi a fé. Porque é a fé que vai me ajudar a colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu posso ouvir toda a história de Cristo, toda a história da salvação, plano de salvação, mas se eu não colocar a minha fé nisso, vai ser uma mera história que eu ouvi, uma história bonita, uma história triste, mas que não tem efeito nenhum sobre minha vida. Então, eu preciso acrescentar a fé a tudo isso que eu tenho aprendido. E esse também é um grande equívoco dos cristãos, porque muitos conhecem a palavra de Deus, mas não exercitam a fé, não colocam em prática aquilo que têm aprendido. Por isso suas vidas não mudam e nada muda no seu crescimento espiritual. Quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Então a fé é ela que vai nos possibilitar receber por adoção a filiação de Deus por intermédio de Cristo. Essa fé que vai nos fazer ir além do que nós estamos acostumados, que irá nos fazer crescer espiritualmente. Bem, queridos? E olha, o tríplice testemunho de Cristo, vamos lá? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Olha que interessante isso aqui. Aqui nós temos algumas coisas mais profundas, né, que fala sobre Cristo vindo não somente com água, mas também com água e com sangue. E fala que no céu, Cristo tem o testemunho de Deus, da palavra e do Espírito, que são uma única pessoa. E na terra, o Espírito, a água e o sangue são os três unânimes num só propósito. Aqui, simbolicamente, a água ela vai representar o batismo e o sangue, o sacrifício de Cristo, e o Espírito, que dá vida a todas as coisas. Eles que testemunham sobre Cristo. Então, nós, na narrativa histórica de Cristo, nas passagens bíblicas, nós vemos a importância do sangue, do sacrifício de Cristo, do seu batismo e também a autenticidade do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunhando todas estas obras e atestando a sua veracidade. Então veja, mas o testemunho dos homens daquela época eram bons, mas acerca de Cristo, o testemunho de Deus é maior. E por isso, por conta disso, aquele que der crédito à palavra de Deus acerca de Cristo,
que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, tem esse testemunho. Quem tem esse testemunho, esse está no caminho certo, no caminho correto. Veja, porém aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus mentiroso, porque Deus falou que é o Filho dele. E se nós não dermos crédito a isso, nós estamos fazendo Deus de mentiroso, ok? E veja que interessante. E que testemunho é esse que Deus dá acerca de seu Filho? É que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, essa é a essência do Evangelho. Cristo. Ou você tem Cristo e tem a vida eterna, e isso é testemunho de Deus, ou você não tem Cristo e não tem a vida eterna. Por isso, mais uma vez, eu apelo para os irmãos, para que nós não busquemos as coisas terrenas, e nem no agradar a Deus, e nem na sua obra, não buscamos coisas aleatórias, porque o que importa é Cristo. Quer agradar a Deus? Cumpra os mandamentos de Cristo. Quer ser amigo de Deus e de Cristo? Faça as promessas de Deus se cumprir na tua vida, obedecendo-as, seguindo-as, buscando-as. Cristo fala assim: já não chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos, quando fizerdes tudo o que eu vos tenho mandado fazer. Então veja, queridos, é importante que nós reconheçamos o testemunho de Deus acerca de seu Filho Jesus Cristo. Reconheça-o como Senhor da sua vida, realmente. Reconheça de verdade o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Não seja esses crentes que fazem o que quer, a hora que quer, na hora que dá na telha, aquele rompante de ira, de animosidade. Não. O Senhor que deve controlar a sua vida, os teus desejos, as tuas vontades. Porque fazendo isso, meu querido, certamente você vai ser um cristão a quem Deus tem orgulho, a quem Deus quer bem, a quem Deus vai mover céus e terra a seu respeito, em teu favor. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você tem um dono, e esse dono chama Jesus Cristo. Você precisa saber que agora a sua vida não pertence a você, mas pertence a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque enquanto vivermos como queremos, estaremos vivendo como o mundo lá fora vive, longe do controle de Deus. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer viver a nossa vida junto conosco, mas Ele no governo, Ele te apontando o que é certo, o que é errado. Bem, queridos, porque se não fosse assim, Cristo não precisaria ter vindo, não é verdade? Se fôssemos para viver do jeito que o mundo vive, com suas retóricas, com suas filosofias, com suas causas, com suas lutas, se fôssemos para viver dessa maneira, para que Jesus Cristo precisaria ter vindo e nos ensinado um caminho? Concorda? E para nós encerrarmos, vamos falar um pouquinho do poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, se você crê em Deus, em Cristo, se você crê no nome do Cristo, então você tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui uma coisa interessante. Se nós pedirmos qualquer coisa segundo a vontade de Deus, nós vamos receber. Mas, irmão Cláudio, se eu pedir uma coisa que não é segundo a vontade de Deus, eu vou receber? Não, Deus não vai te dar. Mas e se eu teimar e teimar? Olha, Ele até pode te dar, mas isso não vai ser bênção para você, nem para os seus.
Porque aquilo que Deus tem preparado para nós são coisas maravilhosas. Porém, vamos fazer aqui uma parábola. Se você chegasse para o seu pai, para sua mãe e falasse assim, pai, eu quero usar um baseado, o senhor compra um baseado para mim? O que seu pai iria falar para você? Sua mãe. Mãe, quero fumar tóxico. O que sua mãe iria falar para você? Não, né? Ainda é capaz de dar uma surra, né? Por quê? Não é segundo a vontade dela, não é o que ela planejou para você, não é o que ela tem de melhor para te dar. Então ela jamais te daria um tóxico para você se utilizar. E às vezes nós pedimos coisas tóxicas para Deus, coisas que vão fazer a nossa fé morrer, que vão nos desestabilizar emocionalmente. Às vezes nós pedimos coisas que vão ser prejudiciais para a nossa saúde espiritual. Então, são coisas que não têm a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, certamente Ele não vai nos ouvir e nos dar. E geralmente, nós, motivados pelos nossos desejos, nós queremos coisas que não fazem muito sentido para a nossa vida espiritual. É claro que na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai poder dar algumas bênçãos para nós, que ela não vai se tornar em maldição, mas sim em bênção. Mas, enquanto nós não crescemos, enquanto nós somos imaturos espiritualmente, tem certas coisas que não cabe ao crente receber, porque aquilo vai ser uma desgraça na vida dele, não vai ser bênção. Então, por isso que é importante que nós cresçamos, a fim de que nós possamos receber as bênçãos de maneira que elas sejam bênçãos, mas também é importante que nós saibamos qual a vontade do Senhor, porque aí a gente não vai ficar pedindo besteira para Ele, coisas que não vai agregar em nada à nossa vida, não é verdade? Mas saibam, queridos, que Deus ouve as nossas orações, Ele conhece a nossa necessidade, aquilo que precisamos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz crescer. Ele sabe tudo isso, mas sabe também aquilo que vai nos trazer tristeza, desgosto e morte espiritual. Bem? 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o que temos pedido. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui, João está falando que nós devemos orar, mesmo para aqueles que tenham pecado, para que Deus entre com providência, para que Deus perdoe, para que Deus sare, para que Deus cure. Agora tem pecados que as pessoas cometem lá que a gente não sabe, né? Então, mas de qualquer forma, precisamos interceder pelas pessoas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, veja, esse versículo, ele está dizendo assim, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Não vive pecando voluntariamente, se entregando às suas paixões. Ah, não, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Ah, não pega nada. Não. Mas veja, ele guarda e o maligno não toca nessa pessoa. Então, saiba disso, meu querido irmão. Se você está passando por situações, questões, não é porque você não é de Deus, não é isso. Deus não vai deixar o maligno tocar em você. Mas você não pode viver na prática do pecado, porque a prática do pecado traz as consequências. Todo pecado tem consequência. Então é importante que nós saibamos distinguir essa diferença. Bem? Para encerrarmos, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro.
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, meu querido irmão, meu querido cristão, nós sabemos o que é verdadeiro. O Filho de Deus é a verdade. E nós estamos no verdadeiro. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se nós queremos ter uma vida agradável a Deus, nós temos que nos inteirar com o Filho. Nós temos que estar ligados ao Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer-lhe em tudo, seguir os seus preceitos e confiar em suas promessas. Se assim não fizermos, não temos nada a ver com o cristianismo. Amém, queridos? Que o Senhor fale melhor no teu coração. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por teu Filho amado Jesus Cristo, por ter nos dado, Senhor, Ele como a tábua de salvação. Pai, como a boia para aquele que se afoga. Senhor, que nós venhamos entender que somos dependentes de Cristo Jesus, da sua misericórdia, do seu sacrifício, das suas promessas. Pai, não nos deixa ver outras coisas. E há nas igrejas, mas não há no Evangelho, Senhor. Tanta coisa, Senhor, nós inventamos. Tantos rituais, tantos ritos, tantas coisas. Mas o principal é Cristo Jesus. O seu amor, a sua entrega por nós, os seus preceitos. O amor que temos que dispensar a Deus e aos nossos irmãos. Pai, é isso que importa para Ti, ó Deus. Perdoa-nos por não conhecer isso, mas ajuda-nos, Senhor, de agora para frente, de podermos, Senhor, nos escudar na Tua palavra, no Teu querer, na Tua vontade, reconhecendo Cristo em todos os nossos caminhos, sabendo que Ele é o detentor da vitória, da vida eterna, da chave, Senhor, da prosperidade e da vitória. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos corações para isso, para que possamos enxergar e dar realmente o controle da nossa vida em Suas mãos. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Agora que o Teu amor, a graça, essa graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Seu Santo Espírito seja com a Sua amada igreja hoje e para sempre. Amém, Senhor. Irmãos, tenha uma semana de bênção e de vitórias na presença deste Cristo maravilhoso que morreu por nós. Em Jesus